Já vamos ter uma entrevista aqui no programa para falar da situação e um outro lado dessa questão, que é o fechamento do comércio, de indústrias, enfim, né, pelo isolamento que vive grande parte da população. É verdade, Zé Paulo. Aliás, esse foi um assunto que ganhou muito espaço, principalmente em redes sociais, e a gente aqui na Rádio Bandeirantes a gente quer fazer com que os nossos ouvintes reflitam, entendam. Essa é uma crise que tem muitas facetas. Acho que nesse momento não existe uma verdade única. A gente tem que entender o que está acontecendo e as consequências do que estão por vir, não é? E é por isso então também... vamos conversar, né, com o Júnior Durski, que é o presidente do Grupo Madeiro. É um grupo de hamburguerias, né? E que tem um público jovem, como a maior parte dos seus fregueses. Então vamos receber o Júnior Durski, que recentemente causou aí polêmica, quando ele disse que o fechamento... Você acaba de me chamar de jovem, viu, Zé Paulo? Tá bom. Viu que o fechamento, né, seria mais prejudicial que a morte de 5 a 7 mil pessoas. Depois ele se desculpou sobre isso, mas agora ele vai detalhar para nós aí qual é a situação. Quantos funcionários você tem, Júnior, e como é que está a situação aí do Grupo Madeiro nesse momento? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, é uma satisfação estar com vocês. Bom, o que eu quis dizer, o que eu falei, quando eu me desculpei pelo fato de ser mal interpretado, e eu acho que as pessoas interpretam os outros de maneira, às vezes, maldosa, sabe? Está muito claro no meu vídeo no Instagram que o que eu falei, eu não minimizei o impacto das mortes, nenhuma vez e nem nunca vou minimizar o impacto de nenhuma morte. O que eu fiz foi maximizar o impacto das centenas de milhares de mortos que vão ter como consequência desse lockdown, se ele for muito longo, se ele continuar, ao longo dos próximos anos. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que ao invés de 12, 13 milhões de desempregados que nós temos hoje, nós vamos ter 30 ou 40 milhões de desempregados. E uma pessoa que não tem renda, essa pessoa não tem vida, e essa pessoa, quando não tem renda, não tem saúde. A saúde pública também vai ser prejudicada em consequência, porque o governo, evidentemente, não tem fábrica de dinheiro. O governo só recebe dinheiro através do pagamento dos impostos, que vocês e todos os brasileiros pagam. E só pagamos impostos se nós ganharmos dinheiro. Se nós não ganhar dinheiro, nós não pagamos impostos. Então, quer dizer, a consequência, a quantidade de pessoas que vão morrer em consequência desse lockdown é uma coisa muito maior do que as 5 mil pessoas que devemos sim, ou seja 7, ou seja 2, tomara seja 500, mas vão haver mortes e já está havendo mortes e a gente está vendo isso no mundo. Mas é muito maior, eu prefiro, se tiver que escolher, eu prefiro que morram 5 mil agora, não, eu prefiro que morram 0, mas seja lá quanto for, do que morram 305 mil pessoas, 405 mil pessoas. Essas 300 mil, sem dúvida, vão morrer ao longo do tempo, porque não vão ter dinheiro, porque não vão ter saneamento básico, e vão pegar um monte de outras doenças, porque vão morrer não 57 mil pessoas que morreram assassinadas no Brasil em 2018, vão morrer 100 mil pessoas, 120, eu não sei quantos, mas muito mais, porque a segurança pública vai se deteriorar muito. Evidentemente o governo não vai ter dinheiro, porque não vai receber, porque vamos entrar numa forte crise econômica. Então foi isso que eu quis dizer. Eu nunca minimizei o impacto de nenhuma morte e nunca vou fazer isso. Eu sou... não sei, como todas as pessoas de bem, como todas as pessoas bondosas, como todas as pessoas que acreditam em Deus, eu nunca minimizei. Eu maximizei o impacto das centenas de mortes que vão haver se isso não parar e se nós não voltar a trabalhar. Agora, Júnior, bom dia, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Outros países do mundo, com economias muito mais potentes do que a nossa, Estados Unidos, em que boa parte dos estados
pararam também, Inglaterra, França, Espanha, a própria China, no momento mais intenso da pandemia, a Índia agora com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fizeram a mesma coisa, dizendo o seguinte: olha, a gente tem de seguir, neste momento aqui mais grave, o que a ciência está dizendo, né, para evitar a disseminação da pandemia, porque se a coisa se descontrolar, ninguém sabe onde vai parar. Qual é claro, o senhor não é médico, enfim, nem vou cobrar esse tipo de resposta do senhor, mas qual é a alternativa que a gente pode... O senhor acha que esse lockdown tem de ter um tempo? Quer dizer, se houvesse uma previsão para vocês, seria mais fácil trabalhar 15 dias, 20 dias? Qual é a alternativa? Qual é a opção diante do que está colocado aí pela ciência? Tá. Bom, veja bem, assim, quanto ao que está colocado pela ciência, às vezes esquecem de alguns países que não têm lockdown e que está funcionando muito bem e que a epidemia é do mesmo tamanho ou menor do que de todos esses países que você se referiu. Por exemplo, o Japão. O Japão não tem lockdown e está trabalhando absolutamente normal e sem nenhum problema. Quer dizer, então eu acho que é muito relativo essa comparação ou ir por esse lado. O que eu sei, e eu não falo por mim, eu não falo pela minha empresa, eu não falo pelo Madeira. O Madeira é uma empresa que tem 8 mil empregados, que a gente cuida muito bem dos nossos 8 mil empregados, a gente fornece residência para todos os empregados, eu não cobro nada por isso, a gente fornece 3 refeições por dia. Eu sei que para poder cuidar, para fazer meus clientes satisfeitos, eu tenho que cuidar bem dos meus funcionários. É isso que a gente faz. Eu não estou preocupado com o Madeira, eu estou preocupado com o micro e pequeno empresário, estou preocupado com o pequeno restaurante, com a dona do salão que tem 5 ou 6 empregados, com o pequeno comerciante que vende, seja lá o que for, material de construção, qualquer coisa. Estou preocupado com o feirante da Feira Livre de Frutas e Verduras que tiveram a insensatez de fechar a Feira de Frutas e Verduras. Que não é possível, as pessoas têm que continuar comprando e comendo verduras e frutas. Quem pode, pelo menos, não é que o Brasil tem toda essa situação, porque quando tem todo esse bloqueio, todas essas pessoas dentro das suas casas e apartamentos, não é a mesma situação para a grande parcela do nosso país que estão nas favelas, comunidades e bairros muito pobres, que não tem como se fechar e se esconder desse vírus. Quer dizer, eu estou preocupado com esse feirante que fecharam a feirinha, que é um lugar, evidentemente, logicamente mais saudável e mais seguro para ir comprar verdura do que o supermercado, porque é um lugar arejado e que a distância entre as bancas são maiores do que as gôndolas do supermercado e tem muito menos gente. E esse feirante não só não pode vender mais nada, não está comercializando e o negócio dele está parado e ele tem compromissos para pagar, como perdeu todo o estoque de frutas e verduras. Mas feira, por exemplo, feira está liberado, né? Em São Paulo, por exemplo, está liberado. Em São Paulo está, mas em muitas. Aqui em Curitiba, eu fui na quarta-feira na feira, não tinha. Tem muitas cidades do Brasil que não estão liberadas feiras. Então, esse é o problema. Em São Paulo, tem um lado que está aberto, no outro estado não, esse descontrole que nós temos, essa falta de sincronismo com todas as medidas, isso acaba prejudicando muito mais. Mas, enfim, esses pequenos comerciantes, pequenos industriais, inclusive profissionais liberais, um dentista não pode trabalhar e se o paciente tiver com dor de dente, que fique com dor de dente porque está fechada a clínica. E aí vai. Aqui em Curitiba tem um hospital que cuida de... um hospital muito grande que cuida de otorrinolaringologia. Quer dizer, esse hospital está fechado. O hospital está fechado. Então, se eu tenho uma inflamação da garganta, eu não tenho hospital para ir. Sabe, isso é uma coisa que não faz nenhum sentido. Eu apoio, peço, imploro para que tenha esse isolamento vertical que está se falando. Vamos cuidar muito dos nossos idosos, vamos isolar os idosos. Quem pode, né? Quem pode, porque não adianta nós falar da minha mãe, que tem 82 anos que está isolada, que eu consigo isolá-la, e ela já tinha um apartamento e morava sozinha, está isolada, já era isolada, está isolada. Mas não adianta eu falar dela sem nós lembrar que na comunidade, na favela, não tem como isolar os idosos. Nós estamos olhando para a população
mais favorecida do Brasil, a que pode se isolar, seja velho, seja idoso ou seja jovem. Quer dizer, não é exatamente o mesmo tratamento para os ricos e para os pobres. Não vamos esquecer dos pobres nesse momento. Então não adianta, nós vamos prejudicar mais os pobres, porque eles não vão ter emprego. Hoje eles são muito prejudicados financeiramente, mas vão ser muito mais, porque além de eles não ter nenhuma defesa, olhando por esse lado, não ter esse isolamento que eles não têm, eles não vão ter emprego, não vão ter o que comer. Vai ser muito pior. Júnior, muito bom dia, aqui é o Cláudio Humberto. Eu queria saber o seguinte, como é que você observou, ou recebeu, ouviu aquela disputa político-eleitoral, ideológica ali entre o presidente da República e o governador de São Paulo e outros políticos que lhe fazem oposição, enfim, a partidarização e a politização desse debate. Como você observou isso? Como todo, eu imagino que como todo cidadão de bem do Brasil, com muita tristeza, com indignação. Não é possível que os políticos, nesse momento dessa dificuldade, dessa crise, desse pavor que o Brasil está passando e o mundo inteiro, fiquem disputando eleitores, fiquem querendo aparecer cada vez mais um do que o outro. Não é possível. Deveriam pensar, pelo menos nesse momento, pensem na população, pensem no povo, simplesmente na saúde, na economia, no emprego, no trabalho. Com muita indignação eu fiquei. Muito triste com isso tudo. Em relação ao serviço de delivery, né? O Pedro que está perguntando aqui agora, a entrega em casa. Aqui em São Paulo, na maior cidade do país, o maior estado da federação, nós temos então uma quarentena que proíbe a abertura dos restaurantes, dos bares, dos cafés, mas o serviço de entrega em casa está funcionando. Isso não é suficiente para o dono de restaurante? Quanto que ele consegue arrecadar num período em que ele não consegue abrir as portas? Existe uma conta aí para trazer a dimensão de quanto representa o delivery dentro de um restaurante? Veja bem, eu não sei dos outros restaurantes, eu não tenho essa informação, eu tenho do nosso. No Madeiro, antes da crise, antes de começar esse lockdown, o delivery representava 6% da nossa venda total. O Brasil não tem muito esse costume ainda de delivery, como tem nos Estados Unidos. Não que não tenha, mas o delivery no Brasil é muito mais no final de semana, sábado e domingo à noite, ou no dia que chove mais. Mas, enfim, nós tínhamos 6% da nossa venda era delivery. Hoje, a nossa venda de ontem, por exemplo, no Brasil inteiro, foi 13% do que deveria ser se nós não tivesse a crise. Então, o delivery representou 13%. Foi o total da nossa venda, foi 100% delivery. Né? Então, ele dobrou o delivery. Mas é muito longe nós ter 13% do que o 100%. De novo, eu não estou preocupado com a situação do Madeiro. O Madeiro tem caixa para passar 3 meses. Eu não vou demitir nenhum dos meus 8 mil empregados, nenhum. Eu vou passar com todos eles. A gente vai se apertar, vai dar a mão, vai se abraçar e vamos sair junto com os 8 mil na frente. Eu não estou preocupado com o meu. Estou preocupado com o restaurante que tem 5 empregados, 8 empregados, e ele vai fazer o delivery, mas não é fácil fazer o delivery, tem toda uma logística, você tem que estar plugado, você tem que estar nesses aplicativos que nós temos aí no Brasil, 4 ou 5 aplicativos que fazem essas vendas, mas eles cobram 20% de comissão, 15% de comissão, é muito caro. Além de tudo, o cliente, o comprador vai pagar mais R$12, R$13 de taxa de entrega, que isso onera o cliente e às vezes ele deixa de comprar, não pode comprar porque vai ficar caro, enfim. O delivery funciona, ajuda, mas eu não acredito que passe aí de 20% da venda do que deveria ser uma venda normal. Júnior Durski, do Grupo Madeiro. Agora a última pergunta. E quanto ao seu sócio Luciano Huck, ele vai ser candidato a presidente? A gente estava falando aí de políticos que já começam a se movimentar. E o seu sócio? Bom, veja bem, eu posso responder tudo o que você quiser por mim, pela minha empresa, mas eu não posso responder nada por ele. Isso
não querendo ser indelicado de jeito nenhum, mas só eu sugiro perguntar para ele, eu não sei mesmo. Obrigado, até uma próxima, hein, Júnior Durski. Estou à disposição aqui e vamos torcer, vamos rezar e tudo vai dar certo.